uma grande cidade erguida à margem do Rio Negro. Reflexo de muitas incursões feitas por pessoas em diferentes épocas. Histórias de quem resolveu tentar a vida no norte do Brasil. Ao andar pelas ruas é possível perceber o contraste entre a cidade e a floresta, entre o luxo e a pobreza. Nem todos que vieram para cá conseguiram a vida que queriam. Pessoas de diferentes origens que vieram para cá e começaram histórias, sem saber o final. Frente às condições impostas pela água, o ser humano mais uma vez surpreende, se adaptando a cada situação. Até isso, a água subindo bastante e as vendas continuam. Pessoas comprando, vendendo, carregando coisas aqui no centro de Manaus. O que de fato ocorre quando o Rio Negro ultrapassa o limite? Estamos caminhando a pé em um local que, teoricamente, seria intrafegável sem o auxílio das passarelas. Carros e ônibus passavam por aqui, mas hoje não é possível. A água subiu, entrou onde era rua e hoje o cenário é totalmente diferente. Temos aqui a Praça da Matriz, um dos símbolos de Manaus, com as águas já no pé das suas escadarias. A vida do ser humano muda totalmente nessa época. As águas subiram, mas não fomos somente nós que mudamos. Os animais também precisaram se adaptar à nova condição. De que modo está acontecendo essa relação? Como os animais estão se aproximando das pessoas nesse período de cheia? Isso mesmo, a vida passa por mudanças e é graças a elas que nós estamos aqui hoje, eu e você, dividindo esse planeta com muitos outros animais. Vamos falar um pouco sobre essa relação que existe entre seres humanos e os bichos nessa época de águas altas. Estamos em Manaus registrando a maior cheia histórica da cidade. A cheia do Rio Negro, o rio que corta esse local, que já foi floresta. E hoje nós mostraremos um outro lado dessa história que não vem da cidade para o rio, mas sim do rio para a cidade. Estamos no bairro do Puraquequara, na zona leste de Manaus, que está um pouco afastado do centro, mas também recebe a influência do Rio Negro. As águas subiram, onde eu estou era rua e hoje é água. Não passam mais carros, mas passam peixes e outros animais que a gente nem imagina. Nessa área aqui nós temos restaurantes que funcionam durante o ano inteiro, porém com a subida do rio, com a subida do nível do rio, do nível da água, a população fica totalmente impossibilitada de manter suas atividades de comércio, o que movimenta a economia, porém, nesse momento existe uma pausa, existe toda uma mudança, onde as casas ficam realmente alagadas, as casas ficam à margem do lago e é necessário construir passarelas para que a população continue trafegando por esse local. Mudanças, adaptações que ocorrem aqui em Manaus, mas também em outros municípios do interior. Locais que nem sempre têm saneamento básico e tudo vai parar no rio. Só que tudo que a água leva, ela traz de volta. A adaptação é a lei que rege a vida. Quando falamos disso, lembramos de animais, plantas e fungos. Mas esquecemos que nós também passamos por esses processos. E é isso que nos seleciona e nos faz mudar quando o ambiente também muda. Olha só como já está aquela casinha ali. Os moradores certamente já saíram ou suspenderam suas coisas para poder manter nesse local. Na época de seca, fica só um canalzinho e a água fica bastante distante das pessoas. Dificuldades que as pessoas enfrentam, mas que não trocam por qualquer outra coisa. Vale lembrar que essas pessoas estão aqui não porque elas não têm para onde ir, muitas vezes, porque elas querem mesmo. A vida aqui dá um privilégio gigantesco. Acordar com o nascer e pôr do sol na frente da casa, com as águas aqui e vários animais rodando esse ambiente maravilhoso. E no meio da vegetação aquática, perto das casas, aparecem alguns animais muitas vezes indesejáveis, como essa pequena cobra d'água,
que é bastante mordedora, que está tentando me acertar aqui. E eu... Mas são animais inofensivos, né? Eles vivem aqui perto em busca de peixes, em busca de outros animaizinhos para se alimentar e são super ágeis. Vêm, aparecem, vão embora e as pessoas convivem muito perto. E quando as águas sobem, o limite fica cada vez mais próximo das pessoas. Esses animais muitas vezes entram nas casas e interagem com cães, com crianças. E é aí que mora o perigo. Mas geralmente o perigo não é para as pessoas, e sim para esses animais que geralmente são cruelmente assassinados e não conseguem voltar para o ambiente como esse aí que voltou agora. Falamos de serpentes perto de residências, falamos de outros animais também muito perto das casas. Estamos no Lago do Puraquequara e vimos agora o outro lado da história. O lado em que os animais não levam a melhor e que os seres humanos acabam matando esses animais. Estávamos passando de canoa para fazer algumas imagens das casas, desse fundo da água, desse momento único na Amazônia e encontramos um jacaré, tinga, morto. E aqui nós vemos um golpe de facão, terçado ou qualquer coisa, algum pau, não sei exatamente o que foi, mas o bicho está machucado e foi encontrado assim, aqui no meio do alagado, perto de residências, em um barco afundado. E nós, infelizmente, nos deparamos todos os anos com esse tipo de cena. Geralmente as pessoas matam jacarés por medo de serem mortas por jacarés, mas me diz você, acha que esse bicho teria chance de nos engolir? Tem tamanho para nos engolir? Não. Aqui que começa o desequilíbrio, matando um grande predador desse, tirando a chance desse animal se reproduzir e manter a sua vida, né, com sua comunidade de outros jacarés. É aqui que nossa história começa da maneira errada. Estamos interferindo na vida deles. A água sobe, muda a nossa vida, muda a vida do ser humano, muda a vida de todo mundo, mas também a vida desses caras. E infelizmente, quem paga a conta são os animais.